A paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 20 de agosto de 2023, estudaremos a lição de número 8, que traz por título Transgênero. Que transrealidade é esta? O texto áureo da nossa lição nos diz: portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. A verdade prática nos diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biblicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, e também do versículo 18 ao 25. Versículo 7 nos diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. A nossa lição hoje ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da nossa lição é explicar o que o fenômeno da transgeneridade abarca, as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. O segundo objetivo é reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E o terceiro objetivo da nossa lição é elencar os efeitos da ideologia transgênica. A introdução da nossa lição está escrito assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual, conforme Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 2 do Gênesis, versículo 24, aonde está aqui nos afirmando, na Bíblia, na palavra de Deus, que o gênero, ele é formado biologicamente e é determinado conforme a orientação divina para o ser humano. Aqui o comentarista diz que, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo
biologicamente determinado, ou seja, Deus deu ao ser humano o sexo definido na criação. E esse sexo é de conformação heterossexual, conforme Gênesis 2:24, que nos diz assim: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui está falando desta união entre o homem e uma mulher. Quando Deus criou o homem, Deus, da costela do homem, a Bíblia diz que Deus criou uma mulher. E a Bíblia diz que Deus trouxe a mulher até o homem, e a Bíblia diz que eles se uniram e foram uma só carne. E aqui está falando do sexo que é biologicamente determinado. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. O tópico 1. A palavra-chave da nossa lição é transgênero. O tópico 1 da nossa lição: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Subtópico 1: identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Ou seja, o gênero, ele é o que distingue, ele identifica os seres humanos. O gênero masculino, o gênero feminino. Isso é notório na anatomia do corpo humano. O homem, nascido com genitália masculino, e a mulher, nascida com genitália feminina. Então, nós podemos ver que logo na criação ou no nascimento, o homem e a mulher são identificados. E aqui nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar o comportamento social dos gêneros e é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Nós temos alguns pensadores que pensam com respeito à transgeneridade e à ideologia de gênero. Esse senhor é um chamado Dr. John Money, era um psicólogo especializado em pesquisa de identidade sexual e biologia de gênero. Era um estudioso nessa área, porém, ele tinha um pensamento contrário ao que nós acreditamos. Para o Dr. Money, a sua teoria, os bebês nasciam neutros, ou nascem neutros, e a sua identidade, a identidade desses bebês, a identidade sexual, é determinada pelo ambiente sociocultural. Ou seja, segundo o Dr. John Money, os bebês ao nascerem, eles não têm sexo masculino e nem feminino, eles são neutros. Segundo este psicólogo, este doutor, a identidade sexual desses bebês só é determinada pelo ambiente social e cultural na qual ele passará a viver.
Então este é um dos que pensam a respeito da transgeneridade, a respeito desse conceito transgênero. Também temos esta filósofa chamada Judith Butler. Essa mulher, ela nasceu na década de 1950, ela ainda está viva. Ela foi especializada em teoria queer e em questão contemporânea do feminismo. Essa mulher também contribuiu muito para os ativistas transgêneros da ideologia de gênero, identificando alguns pontos que eles pensavam ou que pensam a respeito dessa ideologia. De acordo com Judith Butler, o gênero é alguma coisa atribuída e não é algo natural biologicamente. Masculino e feminino são papéis definidos por cada sociedade, segundo Butler. Ou seja, uma pessoa pode nascer homem, tendo o sexo biológico, mas em termos de gênero, ele pode ser feminino, tanto por escolha própria dele, como pela determinação da sociedade. Então este era o pensamento dessa mulher chamada Judith Butler. Ela dizia que o ser humano não nasce homem, não nasce mulher. A sua identidade sexual é determinado ou é definida pela sociedade na qual ela passa a viver e pelo meio da cultura a qual ela passa a contemplar. Então, ela dizia que o masculino e o feminino não existem. Esses são papéis definidos pela sociedade, mas que a pessoa, quando numa determinada idade, poderia ela própria escolher o que queria ser, porque até então ela era uma pessoa neutra, não era nem feminino, nem masculino, mas ela pode escolher por vontade própria, ou então a própria sociedade na qual está inserida e a cultura a qual está inserida, ela pode determinar a sua identidade sexual. Sendo assim, as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, este é o pensamento da ciência social, dessas pessoas que são consideradas cientistas, conhecedores, filósofos, e eles pensam desta forma. Assim, eles argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. De acordo com eles, a pessoa que nasceu com a genitália masculina não precisa se comportar como homem. A pessoa, o indivíduo que nasceu com a genitália feminina não precisa se comportar como mulher. Ele pode escolher o que ele quer ser, de acordo com a sua vontade. Eles alegam, nas suas teorias, que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Eles alegam que esta determinação e esta orientação sexual, ela parte através da sociedade na qual esta pessoa está inserida, ou pelos meios da cultura, pelos ensinamentos da cultura, aonde esta pessoa está inserida. Subtópico 2, temos aí o cisgênero e o transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. O termo cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Ou seja,
a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece o homem. O termo transgênero ou disforia de gênero classifica uma pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, o indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que se reconhece mulher. E o indivíduo que nasce com a genitália feminina, mas que se reconhece homem. Este é o transgênero. É aquele que não se identifica com o seu sexo biológico. Transgêneros são pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Então, nós temos aqui os dois termos: cisgênero, que é aqueles que se identificam com o seu sexo de nascimento, e temos também o termo transgênero, que são aqueles que não se identificam com o seu sexo de nascimento. Eles estão em oposição ao seu sexo de nascimento. E essas pessoas, segundo o conceito, a teoria dessas pessoas ativistas, eles dizem que essas pessoas nasceram no corpo errado. Ou seja, o corpo é de homem, mas o espírito, a identidade dessa pessoa é feminino. Ou vice-versa, o corpo é feminino, mas a sua identidade sexual ela é masculina. Então esta é a cosmovisão desta ideologia transgênero e desse pensamento ideológico. No subtópico 3, nós temos o termo transgênero e a sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, segundo os estudiosos do gênero, que estudam esse comportamento, eles dizem que uma pessoa ela tem a orientação sexual e essa orientação é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e também pelo gênero que ela sente atração sexual. Ou seja, o heterossexual, por exemplo, é a pessoa que sente atração pelo gênero oposto, ou seja, o homem, ele sente atração pela mulher, ou a mulher que sente atração pelo homem. Este nós chamamos de heterossexual. Esses são conhecidos por heterossexual. Mas temos também uma outra classificação, a qual se chama homossexual, conhecido como homossexual. Essa classificação de pessoas são aqueles que sentem atração pelo mesmo gênero, ou seja, o homem que sente atração por outro homem, ou uma mulher que sente atração por uma outra mulher. Mas temos também aqui os bissexual. Quem são eles? Pessoas que sentem atração por ambos os gêneros, ou seja, o homem que sente atração por uma mulher e que sente atração por um homem também. Ou uma mulher que sente atração sexual por um homem, mas que também sente atração por uma mulher. Esses são os bissexuais. Mas temos uma outra classificação, segundo o pensamento e a teoria ideológica transgênero, que são os assexuados, os assexual. Quem são eles? São pessoas que para eles não existe atração por gênero algum. Eles não se sentem atraídos nem por homem, nem por mulher. Eles são assexuados. Eles se chamam assim e dizem não sentir atração sexual
nem por homem, o homem nem pela mulher, e nem vice-versa. Não tem atração por gênero algum. Mas temos também uma outra classificação aqui, que é chamada de pansexual. Esses são aqueles que não dependem de gênero algum para sentir atração sexual. Ou seja, eles sentem atração, o homem pela mulher, mas também sente por outro homem, sente atração por um transgênero, ou seja, eles transitam de um lado para o outro quando o assunto é sexualidade, quando o assunto fala sobre esta atração sexual. Mas também temos uma outra classificação conhecida como não binários. Os não binários são chamados assim porque eles não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. O não binário, ele não se sente masculino nem feminino. Por exemplo, o homem, ele não se sente masculino, mas também não se sente feminino. Só que os não binários, ao mesmo tempo também, eles se sentem masculino e feminino ao mesmo tempo. É até difícil de se explicar. Mas esses são os não binários, também conhecidos nesse mundo ideológico como genderqueer. Genderqueer, uma palavra inglesa, e a palavra queer em inglês significa coisas bizarras, coisas estranhas. Então, os não binários, eles transitam na sexualidade com muita facilidade, de um lado para o outro. Eles têm essa facilidade de não se sentir nem masculino nem feminino, mas ao mesmo tempo se sentir os dois ao mesmo tempo. E eles transitam sexualmente na relação sexual entre homem com mulher com homem, mulher com homem, mulher com mulher, um homem com um transgênero e assim por diante. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Então aqui nós temos os transgêneros e a sexualidade. Então aqui nós temos esse tipo de comportamento e esse tipo de avaliação, esse tipo de pensamento da transgeneridade, ou seja, o pensamento transgênero. Então, nesse primeiro tópico, nós vimos esse pensamento desses homens, dessas mulheres, que são ativistas desses grupos transgêneros, da ideologia de gênero, e a forma como eles pensam, como eles se comportam. Nós vimos aqui um pouco sobre a questão do cisgênero, transgênero, né? Quem são eles. Vimos aqui também sobre o transgênero e a sexualidade. Nós vimos sobre os heterossexuais, homossexuais, os bissexuais e assim por diante. Mas agora no tópico 2, nós vamos reafirmar a visão bíblica do gênero. Até agora nós vimos sobre a posição desses pensadores da ideologia de gênero, dos pensadores da ideologia transgênero, como eles pensam, como eles se comportam, qual é a forma que eles se utilizam e as aplicações que eles se utilizam a respeito desse comportamento e também das suas ideologias. Mas agora nós vamos para o tópico 2, nós vamos aqui ver sobre a visão bíblica do gênero. E nós iremos reafirmar aqui esta visão. Então, a partir de agora, nós vamos ver o que a Bíblia pensa, o que a Bíblia diz a respeito do gênero. O subtópico 1, a constituição biológica do gênero. Do hebraico Adão,
o homem foi formado do pó úmido da terra, conforme Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, Deus foi quem criou o homem. Deus cria o homem, e o nosso Senhor ratificou, confirmou, reafirmou, que desde o princípio da criação, Deus fez o homem macho e fêmea. Deus os fez macho e fêmea. Ou seja, Deus cria o homem, conforme o relato de Gênesis capítulo 2. E do homem, a Bíblia diz que Deus coloca o homem num sono profundo. E Deus extrai uma das costelas do homem. E Deus, através da costela do homem, Deus forma a mulher. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Deus forma uma mulher da costela do homem que Deus havia criado, do homem chamado Adão. E a Bíblia diz que após o Senhor formar a mulher da costela do homem, a Bíblia diz que o Senhor leva esta mulher e entrega para o seu marido, para o homem chamado Adão. A Bíblia diz: e trouxe-a a Adão. E o Senhor entregou a mulher para o seu marido. Portanto, o Senhor Jesus, ele ratificou em Marcos capítulo 10, versículo 6, dizendo que desde o princípio da criação, ou seja, desde lá do Gênesis, conforme o relato de Gênesis na Bíblia Sagrada, desde o princípio Deus fez homem, ou seja, macho, e fez mulher, ou seja, a fêmea. Então, aqui nós temos a constituição biológica. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. Bom, isso é notório quando uma criança nasce, já de imediato já é identificado o sexo da criança. Nascida a criança com genitália masculina, ali está o macho. Nascida a criança com genitália feminina, ali está a fêmea, a mulher. Então é claro, né? Nós conseguimos entender, conseguimos identificar com muita clareza, porque na biologia o sexo se define pelos o conjunto de características orgânicas, ou seja, a própria anatomia do corpo humano já declara no nascimento do indivíduo, sendo ele ali macho ou fêmea. É claro, porque já conseguimos identificar pela anatomia do corpo. Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Bom, está bem claro, bem explicado aqui, que biologicamente o sexo é definido por esse conjunto de características orgânicas que diferenciam entre o macho e a fêmea. E aqui também nós vimos que o sexo faz parte da constituição anatômica, fisiológica do corpo de cada ser humano. Então está muito claro e nós conseguimos identificar assim. O homem e a mulher possuem a imagem de Deus e semelhança divina. O gênero desse corpo é definido pelo sexo da criação geneticamente determinado, homem e mulher. Ou seja,
o gênero masculino e o gênero feminino. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com a característica orgânica do corpo e dos órgãos genitais. Ou seja, como já disse, quando a criança é nascida, o indivíduo é nascido, já logo se identifica pela anatomia do seu corpo. O homem, a Bíblia diz que ele foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. O homem e a mulher. Ou seja, o homem e a mulher possuem a imagem de Deus. E aí depois nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre essa questão da imagem de Deus no homem, que vai falar da moralidade, da moral, do caráter e de algumas outras coisas. Porém, no ato da criação, Deus fez homem e mulher, e Deus os fez sexualmente diferentes, macho e fêmea, conforme Gênesis, capítulo de número 1, e versículo de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, no momento da criação, quando Deus criava o homem, criava a mulher, Deus colocou ali a distinção entre eles. E essa distinção se dá na anatomia do corpo do homem e na anatomia do corpo da mulher. Ali está esta distinção. Então, quando Deus criou, Deus os fez sexualmente diferentes. Então, aqui nós temos, nesse primeiro subtópico, a constituição biológica do sexo, ou do gênero. Deus não criou o meio termo. Definitivamente, o ser humano é formado de macho e de fêmea, segundo as Escrituras Sagradas. Deus não formou o homem com possibilidades sexuais de desempenhar o papel da mulher no ato sexual. Deus não fez assim. Deus fez o homem, formou o homem com possibilidade sexual de desempenhar esse papel como homem, não como mulher. E Deus também formou a mulher com possibilidades sexuais de desempenhar o papel sexual como mulher, e não como homem. Então, no momento da criação, Deus deu ao homem a sua possibilidade sexual, a forma como ele se comportaria através do seu corpo, através da sua anatomia do corpo, e também para a mulher da mesma forma. No subtópico 2, nós vamos ver sobre a constituição moral do ser humano. Essa constituição que Deus deu ao homem e à mulher. E agora nós vamos falar sobre essa questão da imagem de Deus no homem. Então, subtópico 2, falando sobre a constituição moral, o homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus, conforme Gênesis, capítulo de número 1, e versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui nós temos a constituição moral. Deus, quando criou o homem, quando Deus formou o homem, Deus colocou no homem esta condição moral. Entretanto, o homem, quando foi formado, ele teve da parte de Deus
a sua imagem colocada dentro dele. O que é a imagem de Deus no homem? A imagem de Deus no homem é algumas características que Deus deu ao homem, que Deus repartiu com o homem da sua essência. E aí nós vamos ver sobre a questão da moral, a questão do intelecto, a questão da espiritualidade do homem. E sendo assim, a visão tradicional da imagem de Deus no homem é que a imagem de Deus no homem, ela é primeiramente moral. O homem, ele foi criado segundo a imagem de Deus. E ao criar o homem, Deus deu ao homem a capacidade de ser um ser moral. Alguém que tem a capacidade de viver em santidade, em não se misturar com o pecado, e não se misturar com as coisas que são contrárias à natureza de Deus. Quando Deus criou o homem foi criado à semelhança de Deus, à imagem de Deus, e quando o homem foi criado antes do pecado, o homem tinha esta condição moral. O homem, ele não visava o pecado, ele não desejava o pecado. O homem também foi criado com a condição da ética. O homem, ele tinha disciplina, ele era disciplinado, ele era alguém que tinha o seu intelecto puro, sem mancha, não havia corruptibilidade dentro do seu interior, do seu coração. Portanto, sendo assim, o pensamento do homem era pensamento que agradava a Deus, pensamentos bons, não desejava o mal, não tramava no seu coração a maldade, não havia nenhum tipo de desvio de pensamento. Mas o homem também, quando foi criado por Deus, foi criado com habilidade intelectual. A Bíblia diz que Deus, quando formou o homem, o Senhor deu ao homem a condição de dominar sobre tudo que Deus havia criado. Então Deus deu governo ao homem. O homem tinha essa condição de governar, essa condição de dominar sobre tudo que Deus havia criado, sobre toda a natureza que Deus havia criado. Conforme Gênesis capítulo 1, 26 e 27, conforme nós lemos aqui. Ou seja, a imagem de Deus no homem pertence à nossa natureza moral, intelectual e também à nossa natureza espiritual. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. O pecado entrou na vida do ser humano através da desobediência de Adão, através da desobediência daquele a quem o Senhor disse que não era para fazer tal coisa, mas ele desobedeceu. E a Bíblia diz que ao desobedecer a palavra de Deus, a ordem divina, o pecado se instalou na vida de Adão e também na vida de Eva, sua mulher. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5, a Bíblia diz que este pecado, a maldade do ser humano, ela corrompeu o gênero humano. O pecado de Adão, ele passou para os seus descendentes. E aqui em Gênesis capítulo de número 6, versículo 5, a Bíblia diz assim: E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que Deus viu que a maldade estava instalada no coração do homem, e que cada dia esta maldade se multiplicava sobre a face da terra. E Deus viu que esta maldade se multiplicando sobre a terra, Deus viu também que a imaginação do pensamento do homem ou do ser humano, do gênero humano, ela era má continuamente. Todos os dias
eles descobriam algo novo para a maldade. Eles faziam algo terrível hoje, amanhã coisa pior, e assim por diante, assim continuadamente. Eles estavam corrompidos pelo pecado. Quando Deus criou o homem dotado de moralidade, Deus criou o homem com um intelecto puro, Deus criou o homem com uma sabedoria tremenda, com uma habilidade tremenda de dominar, de governar, mas o homem perdeu isto lá quando desobedeceu a Deus. E ao desobedecer a Deus, a Bíblia diz que o pecado se instalou na vida do homem, e ao se instalar na vida do homem, trouxe uma corrupção generalizada. E através do pecado de Adão, o pecado dele foi passando de geração para geração. E assim, o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra. Por isso, por conta desta corrupção do gênero humano, a vontade de Deus, o plano de Deus para os crentes, para os seus filhos, é que eles precisam ser restaurados segundo a semelhança moral original. Ou seja, lá em Adão, o homem perdeu esta condição moral, mas em Jesus Cristo é possível o homem ser restaurado a esta condição moral original. É óbvio que, como seres humanos, ainda continuaremos com o nosso ser corrompido pelo pecado, ainda somos pecadores, ainda temos dentro de nós a semente de Adão, essa corrupção na nossa genética humana, porém, em Cristo nós podemos ter uma nova vida, uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida voltada para a moralidade original, como Adão quando foi criado pelo Senhor. A Bíblia diz em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículos de número 22 ao de número 24, sobre esta questão da restauração do ser humano em Cristo. Quando ele está em Cristo, ele pode ser restaurado à imagem e à semelhança de Deus novamente. Portanto, todo aquele que está em Jesus Cristo, ele pode ser restaurado. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo de número 22, que quanto ao trato passado, ou seja, a nossa vida de pecado, a nossa vida pecaminosa, a nossa vida corrompida pelo pecado, nós devemos nos despojar, vos despojeis do velho homem, ou seja, abandonar aquela vida passada, tirar da nossa vida aqueles costumes, nos despojar do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, nós devemos nos despojar do nosso eu, dos nossos pecados, da nossa vida de corrupção, para nos renovar segundo a imagem de Deus, para que possamos ser restaurados segundo a imagem de Deus, para que possamos ter a semelhança moral original de Deus em nós. E aí no versículo 23, Paulo escreveu dizendo, para que vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou seja, para que nós possamos ser renovados espiritualmente. E aí no versículo 24, Paulo diz, e vos revistais, ou seja, nos revestir, vestir de novo, né? Para que nos revistamos do novo homem. Agora, o homem não com a natureza do pecado, da vida de pecado, mas segundo a vida que Deus dá. Segundo Paulo escreveu aqui, versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, então esta capacidade de renovação, ela vem de Deus, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus na vida do homem, na vida do ser humano.
E aí Paulo diz que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui Paulo está falando desta restauração que é possível através desta obra poderosa do Espírito Santo na vida do homem. Pode ser o homem mais pecador do mundo, mas quando ele tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo vem habitar na vida deste homem, e o Espírito Santo produz uma obra de salvação na vida deste homem, e o Espírito Santo regenera este homem, transforma a vida deste homem, e faz desse homem um novo homem. Agora, um homem para viver segundo Deus, para viver segundo a imagem de Deus, um homem que agora é chamado para viver de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Um homem que a partir de agora tem uma vida moral, uma vida de um padrão, de um caráter ilibado, de um caráter segundo Deus. A Bíblia diz ainda em Colossenses capítulo de número 3, versículo 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está dizendo que quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, e agora nós somos despojados da antiga vida que vivíamos, do antigo homem que reinava dentro de nós, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, para dar lugar ao Espírito Santo, para que ele realize dentro de nós uma obra extraordinária, a obra da salvação, e nos renova, para nos renovar segundo Deus. E aqui Paulo está dizendo que nós somos vestidos de novo, para que possamos nos renovar para o conhecimento, que segundo a imagem de Deus, conforme Ele criou o ser humano. Então aqui nós temos essas duas passagens bíblicas escritas pelo apóstolo Paulo, primeiro lá aos Efésios, capítulo 4, e depois aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Então, essa renovação, ela é uma obra do Espírito Santo, produzida interiormente no ser humano. E esta obra, ela promove a santificação do espírito do homem, da alma e do corpo do ser humano. Uma vez que o Espírito Santo veio habitar no ser humano, ele promove esta obra extraordinária de santificação do espírito do homem, da alma do homem e do corpo do homem. Uma vez que o homem ele é tricotômico, ele é dividido em três, o homem é constituído em três partes: corpo, alma e espírito. E uma vez que o Espírito Santo habita neste homem, no interior deste homem, ele promove a santificação interior do espírito do homem, da alma do homem e do corpo do homem. Percebam que a colocação aqui começa de dentro para fora. O Espírito Santo promove no espírito do homem, depois na alma do homem, que é o centro da volição do homem. O espírito é a parte que comunica com Deus. O espírito é a parte que fala com Deus, que está ligada em comunhão com Deus. A alma do homem é o centro da volição do homem, ou seja, o centro da vontade do homem. Mas o homem também é constituído de corpo. Então, o Espírito Santo santifica o espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem. Então, a obra é completa na vida do homem. Então, ele começa lá dentro e exterioriza através das atitudes do homem, quando ele fala, quando ele age, quando ele interage na sociedade. Então, esta obra, ela é realizada através do Espírito Santo na vida do homem. Romanos capítulo 8, versículo de número 2, Paulo escreveu dizendo:
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Versículo 5 está escrito: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, e Espírito aqui é Espírito Santo, para as coisas do Espírito. Versículo de número 13, Paulo escreveu dizendo: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, quando o Espírito Santo promove esta obra na vida do ser humano, o ser humano, ele passa a viver uma vida diferente, uma vida agora guiada, não pela carne, mas pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 14, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. A primeira carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, Paulo escreveu dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. Paulo escreveu dizendo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, ele é nascido de novo. Ou seja, a obra da carne, a sua natureza pecaminosa, essas obras são passadas, e agora ele vive em novidade de vida. Então, nós temos em nós esta constituição moral, que Deus formou, criou no homem, quando o formou, quando Deus colocou no homem. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas, segundo Êxodo 20, 14, Romanos capítulo 1, 26 e 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e a morada do Espírito Santo. Ou seja, quem vive na prática da imoralidade sexual está afrontando a Deus, porque nós somos o corpo, o templo, a morada de Deus em espírito. Deus habita no ser humano que se encontrou com Jesus, que agora vive uma novidade de vida. E a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao versículo de número 20. Paulo escreveu dizendo: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo pertence a Deus. Então, sendo assim, nós devemos cuidar do nosso corpo. Portanto, toda prática sexual ilícita é proibida. Nós não podemos praticá-la, porque esta imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo do Espírito Santo. No subtópico 3, nós temos a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o versículo de número 28. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução do ser humano.
Então, ao criar o ser humano, a Bíblia diz que Deus os fez macho e fêmea. E ao criá-los, Deus também instituiu a sexualidade. Ou seja, ali Deus estava instituindo o sexo masculino e o sexo feminino. O gênero masculino, gênero feminino. Portanto, sempre fez parte da criação original de Deus o homem se unir sexualmente em uma carne com a sua mulher, segundo o relato de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24, que nos diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. Então este era o propósito original de Deus. Era unir o homem que ele criou com a mulher que formou da costela do homem. Portanto, esta união do homem com a sua mulher é chamada a união heterossexual, porque é a constituição da sexualidade entre o homem e a sua mulher. Mas nós vemos também que, infelizmente, algumas pessoas pensam diferente. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com o pensamento, a visão bíblica do gênero, Deus formou o macho, Deus formou a fêmea, e Deus uniu o homem com a mulher. Portanto, esta união, ela é heterossexual. Jesus, ao ser experimentado pelos fariseus, lá no capítulo 19 de Mateus, acerca do divórcio, Jesus associou a anatomia do sexo, ou seja, a anatomia do corpo do homem e da mulher, com o propósito divino da sexualidade e da reprodução, ensinando que a reprodução humana é sexuada e dioica, isto é, a participação de dois seres da mesma espécie, sendo obrigatório que um deles seja macho e o outro seja a fêmea. Vamos lá para Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6, para ver o que o Senhor Jesus está ratificando a respeito daquilo que Deus havia criado lá no princípio. Jesus foi confrontado pelos fariseus a respeito do divórcio, e aí Jesus associa essa questão da anatomia dos sexos com o propósito divino da reprodução do ser humano e também dessa satisfação sexual entre o homem e a mulher, essa realização entre o homem e a mulher, essa realização sexual. Capítulo 19 de Mateus, versículo 4, está escrito: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio, ou seja, lá quando Deus criou o homem, Deus, o Criador, os fez macho e fêmea? Aqui é Jesus falando. Aqui é Jesus ratificando a criação. Quando Deus criou o homem, o macho, quando Deus criou a mulher, a fêmea, agora Jesus está dizendo para eles: vocês não tendes lido? Vocês não leram como foi lá no princípio, quando Deus criou? Como ele criou, ele fez macho, ele fez fêmea. E aí no versículo 5 ele disse: portanto, por esta causa, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Portanto, esta união é heterossexual. O homem sai da casa do pai, vai para a sua mulher, e ele se une com ela. É a união entre um homem
e uma mulher. É monogâmico aqui. Está falando de uma união monogâmica, de uma união heterossexual. E sendo assim, serão eles ambos uma só carne. Mateus aqui, capítulo 19, versículo 4 e 5. Versículo 6, Jesus disse: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus criou está criado. O que Deus fez está feito. O homem não pode desfazer. Aqui está a reafirmação da visão bíblica do gênero. Então nós temos aqui a constituição da sexualidade. Jesus, ele abordou sobre isso. Jesus falou sobre essa questão da anatomia dos sexos, falando sobre esta união entre o homem, entre a mulher. Ele associou essa questão do corpo anatômico e com o propósito de Deus, que era a procriação, a reprodução do ser humano e também a satisfação sexual entre o homem e a sua mulher. E assim, esta união ela é monogâmica e heterossexual. E esta união ela configura o modelo bíblico da sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos da construção social. Então aqui está bem claro que nós temos um modelo bíblico da sexualidade. Nós temos um modelo bíblico que é para ser seguido. Desse modo, no plano divino, no plano de Deus, o sexo, o gênero, a sexualidade, ela é bíblica. Então nós temos que seguir esse modelo. E esse modelo não são meros estereótipos da construção social. Ou seja, não é algo construído, determinado, definido pela sociedade ou pela a cultura. Não é. Mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Então aqui nós temos na criação, a biologia que prova que Deus fez homem, que Deus fez mulher. Isso está muito claro na anatomia do corpo do homem, na anatomia do corpo da mulher. Nós vemos também a constituição moral. Nós vemos que tudo que foge do padrão santo de Deus é causa ou efeito da corrupção do pecado instalado dentro do homem. Mas nós vimos também que através de Cristo é possível este homem pecador ser regenerado, transformado, renovado à imagem e à semelhança de Deus novamente. E por último nós vimos a constituição da sexualidade, que Deus fez homem, Deus fez mulher, e portanto aqui Deus associa esta união sexual entre o homem e a mulher, que é monogâmica e heterossexual, e este é o padrão ao qual deva ser seguido. No tópico 3, nós vamos ver sobre os efeitos da ideologia transgênero. Subtópico 1, depreciação da heterossexualidade. Então agora no tópico 3, nós vamos ver os efeitos da ideologia transgênero. O que ela causa, quais os efeitos que ela traz consigo. Primeiro, no subtópico 1, nós vamos ver sobre a depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo da sexualidade nas Escrituras é heterossexual, conforme Gênesis 2, 24, Mateus 19, 5, Marcos capítulo 10, versículo 7, Éfeso
Efésios capítulo 5, versículo 31. Então aqui nós temos o modelo da sexualidade segundo a Bíblia Sagrada, segundo as Escrituras Sagradas. E esse modelo é heterossexual. Mas os efeitos da ideologia transgênero traz uma depreciação desta sexualidade segundo as Escrituras. Então, no entanto, os ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Então há, da parte dos ativistas, daqueles que têm as suas ideologias, a ideologia de gênero, a ideologia transgênero, o movimento chamado LGBTQIAPN+, que é muito conhecido aqui na nossa nação, mas também no mundo todo, e eles trabalham, são ativistas que trabalham para provar as suas teorias, as suas teses e implantá-las na sociedade, para fortalecer as suas ideologias. Mas nós vimos que o modelo da sexualidade ele é bíblico, conforme aqui as referências bíblicas que foram citadas. No entanto, esses ativistas atuam para desconstruir o modelo bíblico. Eles trabalham em desconstrução daquilo que Deus construiu, daquilo que a sociedade foi formada segundo o conceito bíblico, o conceito divinamente estabelecido pelo próprio Deus. No entanto, eles trabalham e na década de 90 e precisamente no ano de 1991, houve um senhor teórico social que levantou uma teoria. Esse homem foi chamado, seu nome era Michael Warner, e ele cunhou o termo heteronormatividade. Ele levantou, naquele ano de 1991, uma teoria e a chamou de heteronormatividade, que passou a ser utilizada em depreciação da prática heterossexual. Ou seja, ele começou a trabalhar nessa terminologia, nesse termo, para desconstruir o padrão, o modelo da sexualidade heterossexual, para trazer uma depreciação da sexualidade heterossexual. Nessa concepção de Michael Warner, a heteronormatividade é vista como um modo opressor de regular, normatizar e obrigar as pessoas a relacionar-se sexualmente entre macho e fêmea. Segundo Michael Warner, a heteronormatividade era um conceito heterossexual que é vista como um modo opressor na sociedade, que obriga e que também regulamenta, normatiza e também obriga as pessoas a relacionar-se sexualmente entre macho e fêmea somente. Porque na concepção dele, a sexualidade não poderia ficar restrito à heterossexualidade. Teria que ter outras formas de sexualidade também. Teria que ser várias as formas de se relacionarem sexualmente, segundo o conceito deste senhor chamado Michael Warner. Nesse sentido, esses ativistas, eles acusam os heterossexuais de preconceituosos, discriminadores e também transfóbicos. Então eles usam esses termos, essas terminologias,
essas ideologias e porque não aceitam a forma do conceito bíblico, a forma que a sociedade foi estabelecida de sexualidade, que é a heterossexual, porque eles dizem que deve haver várias formas de se relacionar sexualmente, várias sexualidades. Então, eles dizem que aqueles que são heterossexuais são preconceituosos, discriminadores e, por fim, homofóbicos, transfóbicos, ou seja, alguém que está oprimindo o seu semelhante por conta da sua opção sexual. E na verdade não é bem isso. Na verdade nós reafirmamos sempre que o modelo bíblico de sexualidade é o que a Bíblia diz, é a heterossexualidade. Portanto, é o que nós sempre confirmamos de acordo com a Bíblia Sagrada. O subtópico 2, nós vemos sobre a construção de narrativas. Os militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos, ou seja, de acordo com os militantes da ideologia transgênera, a pessoa, ao se sentir homem ou mulher, não deve ficar preso a esse sentimento, mas que eles devem se sobrepor a esses aspectos biológicos, ou seja, o homem olha para ele mesmo e vê que a sua anatomia é masculina porque Deus o fez com a genitália masculina. Mas apesar de ele estar olhando para a sua anatomia do seu corpo, para a anatomia do seu corpo, ele não precisa se sentir homem, ele pode sentir e ser aquilo que ele quiser. E vice-versa, a mulher também, olhando para si mesma na anatomia do seu corpo, ela não precisa estar presa ao sentimento de ser uma mulher. Ela pode ser um homem, por exemplo, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ela se sente. Esse é o pensamento desses ativistas, desses militantes. Ou seja, é uma desconstrução e através dessas narrativas, eles vão desconstruindo aquilo que a Bíblia nos relata que deva ser. Para os militantes da ideologia de gênero, narrativas devem prevalecer sobre a Bíblia, devem prevalecer sobre a história e também devem prevalecer sobre a biologia. Então, para eles, a Bíblia não é absoluta. Esse conceito de sexualidade bíblica não é absoluto. O que a história diz a respeito da sexualidade para eles também não vale. E o que a ciência, a biologia também afirma e prova, para eles também não é algo que deva ser respeitado ou seguido. Porque segundo eles, a ideologia de gênero, eles tem como algo que deva prevalecer sobre a Bíblia, a história e a biologia. Os sentimentos de uma pessoa, segundo eles, determinam para esta pessoa o que é certo, o que é errado. Então, a pessoa nascido homem, o indivíduo nascido homem, se ele achar que ele deva ser mulher, ele está certo, então ele pode ser mulher. A pessoa nascida mulher, então, se ela achar que deve ser homem, ela está certa e ela pode ser o homem. Então, este é o conceito desses militantes da ideologia de gênero. Essas narrativas caracterizam uma rebelião contra a Bíblia, uma rebelião contra a história e uma rebelião contra a biologia. Mas veja, irmãos, o que está acontecendo através dessas narrativas que estão sendo construídas ao longo da história.
para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente. Essas pessoas exigem terapia hormonal, exigem a cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo também está infiltrado na educação e na saúde pública e acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Então, a militância trans, ou os militantes da ideologia de gênero, eles trabalham na construção de narrativas. Eles criam narrativas e essas narrativas se rebelam contrário ao que a Bíblia nos diz, ao que a história diz e o que a biologia também diz. Esses ativistas se rebelam não sem consequência, porque certamente as consequências virão. Eles se rebelam contra a própria constituição biológica, ou seja, eles rejeitam a própria biologia. Eles rejeitam o seu próprio corpo. Eles não aceitam. Como eu já disse em tópicos atrás, eles dizem ter nascido no corpo errado. Eles não aceitam estar no corpo que foi formado biologicamente. São insatisfeitos com o próprio corpo. E aí sim exigem terapias hormonais, cirurgia de redirecionamento sexual. Esse ativismo na educação está presente na educação e na saúde pública. E assim também trazem um doutrinamento para as crianças e os adolescentes da rede de educação e também para essa questão da saúde pública. Então aqui nós temos o segundo tópico, subtópico, a construção dessas narrativas. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Irmãos, vejam o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 9 e versículo de número 20. Romanos capítulo 9, versículo 20, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: Mas, ó homem, quem és tu para que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Veja, irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo está dizendo que, como nós podemos dizer para Deus que, por que Deus nos fizesse dessa maneira? Veja que a insatisfação dos corpos dessas pessoas que estão insatisfeitas, que acham que nasceram no corpo errado, é um questionamento com Deus. É algo que vai contrário a Deus. É a mesma coisa da pessoa estar dizendo para Deus: por que você me fez dessa maneira? Por que o Senhor me fez dessa maneira? Deus o fez macho, a Bíblia diz, e fez fêmea. E aqui nós não temos o direito de questionar aquilo que Deus fez. No subtópico 3, agora nós temos os efeitos, como efeito da ideologia transgênero, a linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra e não binária da linguagem. Ou seja, eles querem introduzir uma terminologia neutra, não binária na linguagem, por exemplo, aqui no Brasil, na língua portuguesa, nos demais países, conforme a língua daqueles países. Então estão querendo introduzir uma linguagem neutra.
eles consideram que a gramática normativa ela é machista e elitista. Então, para eles, a gramática normativa ela é machista e elitista, porque eles não aceitam que aqueles que não se sentem nem masculino nem feminino não sejam vistos ou pronunciados, mas na verdade são, porque quando está falando do gênero, está falando de algo que de algo generalizado. Por exemplo, se eu estou falando a um auditório, eu posso dizê-los boa noite a todos. E quando eu digo boa noite a todos, estou me referindo a toda a plateia que está me assistindo no auditório. Eu não preciso introduzir uma vogal numa palavra para mudar o sentido da palavra, para atingir um outro grupo de pessoas que não se sente nem masculino e nem feminino. Eu não preciso de uma linguagem neutra, mas, de acordo com os efeitos da ideologia transgênero, esse movimento, esses ativistas, eles também requerem a inserção dessa terminologia neutra. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Ou seja, quando nós introduzimos ou fazemos essa inserção dessa terminologia neutra, nós estamos desconstruindo a norma gramatical para atender uma ideologia. E isso não é correto. A língua portuguesa, ela tem o gênero neutro e ele é absorvido pelo masculino. Sendo assim, quando se fala do gênero de uma forma genérica, está identificando a espécie humana, o homem e a mulher. A militância da ideologia de gênero pretende substituir as vogais O e A com a pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, desconstruir a norma gramatical. Isaías capítulo de número 5, versículo de número 20, e também o versículo de número 21, Isaías capítulo 5, 20 e 21. Temos aqui uma palavra da parte de Deus que chama a nossa atenção a respeito daquilo que é correto, daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Fala a respeito dos valores e dos princípios que Deus estabeleceu. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, e fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Aqui está falando de uma inversão de valores. E percebam que a expressão bíblica aqui está dizendo: ai daqueles que fazem do mal bem e do bem mal, ou seja, que estão invertendo os valores. Então, essa desconstrução, ela é um problema, ela é algo que vai trazer prejuízo, de acordo com a palavra de Deus.
porque eles estão querendo desconstruir aquilo que Deus construiu, e através dessa depreciação da sexualidade heterossexual, também sobre esta construção de narrativas, e também querendo introduzir esta linguagem neutra na norma gramatical, para desconstruir o gênero na norma gramatical. Mas a Bíblia diz: ai daqueles que trocam o mal pelo bem, que ao mal chamam bem e o bem chamam de mal. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. A Bíblia diz: ai daqueles que se dizem prudentes diante de si mesmos. Eles acham que estão fazendo certo, mas a Bíblia diz que eles estão invertendo os valores. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos orar. Orar para que Deus alcance as nossas famílias, alcance a sociedade a qual nós vivemos, as pessoas, e que fique bem claro também que nós não estamos aqui para apontar o dedo para alguém, para acusar alguém. Não, nós não estamos aqui para ofender, seja quem for, pela sua opção sexual. Nós estamos aqui declarando, reafirmando aquilo que a Bíblia Sagrada afirma. O movimento LGBTQ tem lá a sua teoria, a sua forma de se expressar, mas nós temos a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, e nós não estamos aqui para ofender ninguém, nós estamos aqui para esclarecer o que a Bíblia diz a respeito da sexualidade e também desse tema transgênero. O que a Bíblia pensa, o que o nosso Deus estabeleceu como doutrina, como regra de fé, para que possamos viver de acordo com aquilo que está estabelecido. Na conclusão da lição está escrito: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras, existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, masculino, o macho, e o feminino, a fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ao término da criação, viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus capítulo 24, versículo 35. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? A palavra de Deus, ela é imutável, ela permanece para sempre. Meus amados, nesse momento eu quero orar com os irmãos, eu quero louvar a Deus e agradecer pela minha oportunidade aqui com os irmãos, nesta manhã de domingo, na Escola Bíblica Dominical, podendo aqui falar um pouco a respeito desse tema. E quero orar com os irmãos, pedir a Deus a bênção do Senhor pela vida dos irmãos, orar pela a sociedade a qual nós fazemos parte, pelo Brasil. Mas não se esqueçam, logo mais às 18h30, nós temos o nosso
bonito culto, culto denominado culto da família. Venha, traga a sua família. Nós estaremos aqui para louvar e engrandecer ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus, logo mais às 18h30 da noite. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã, neste domingo, e te damos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue falando em nossos corações. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor alcance, Senhor, a cada coração que nesta manhã ouviu a Tua palavra, aprendeu, Senhor, um pouco aqui, que o Teu Espírito Santo continue aplicando no coração de cada pessoa, alcance aqueles que estão presentes, alcance aqueles que estão, Senhor, ligados pelos canais da mídia social, pelo YouTube, pelo Facebook, Senhor. Ó Deus, vai alcançando nessa manhã. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa sociedade com o poder do Teu Espírito. Abençoe o nosso Brasil, Senhor. Nos dê um domingo de paz na Tua presença. E logo mais, Senhor, prepara, Senhor, um culto para que nós possamos cultuar o Teu nome na Tua presença e possamos ser abençoados, Senhor, juntamente com a nossa família. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.